Graças e paz a todas. Bom dia, Deus abençoe. Ana Carolina. Amém. Amém. Tá sem o vídeo. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Obrigada por ter aceito o convite da Ana Paula. Deus abençoe, viu? Amém. As meninas estão entrando enquanto isso. Se quiser orar já para começar, aí só se apresentar a gente já começa. Tá bom. Paz do Senhor a todas. Bom dia. Primeiramente, quero agradecer a Deus, por estar aqui. Como eu expliquei para a irmã Ana Paula, eu estou em horário de trabalho, só que hoje é um dia mais tranquilo. Então, pode ser que às vezes eu saio, mas eu volto rapidinho. Às vezes pode ser que o telefone toca, que eu trabalho numa empresa de internet. Só que, como eu disse, hoje é um dia bem tranquilo, graças a Deus. E eis-me aqui, E o Senhor colocou este tema no meu coração, que é a espera de Jesus. Como nós estamos esperando pelo noivo, E vamos orar já para nós darmos início, eu creio que vai ser uma bênção, amém? Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, aqui estamos mais um dia diante da Tua presença, Senhor, nós apresentamos esta quarta-feira, onde nós viemos neste encontro, Pai, aprender um pouquinho mais de Ti, ter um encontro contigo, uma intimidade, a voltarmos ao lugar da comunhão, ao lugar onde o Senhor nos conhece. Nesta manhã nós pedimos para que possamos diminuir, o Senhor cresça na nossa vida, que o Senhor apareça, o Senhor transpareça. Eu não conheço, Pai, mas o Senhor conhece a cada irmã que aqui está, as de perto, as de longe. O Senhor sabe o que elas têm pedido, o que elas têm suplicado, o que elas precisam. E que nesta manhã esta palavra, Senhor, venha ser de consolo, venha ser de resposta, venha ser de bênção sobre a vida delas. Porque, Pai querido, nós sabemos que o Senhor é o único que pode nos entender. É o único que esquadrinha os nossos pensamentos, sonda o nosso coração. É o que eu te peço nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? O áudio, tá bom? O áudio? Tá bom? Dá para ouvir? E às vezes para mim parece que tá cortando. Tá bom? Então tá bom, vamos lá. Hoje, dia 2 de julho, estamos exatamente no meio do ano de 2025. Hoje é o dia 183. Então, hoje nós começamos o segundo semestre do ano de 2025. E nós às vezes pensamos, Senhor, o que nós fizemos até aqui? O que ainda precisa ser feito? O que ainda dá tempo de fazer? E o Senhor colocou uma palavra no meu coração que está escrito em São Mateus, capítulo 25, do versículo 1 em diante. E diz assim a palavra do Senhor: Então o reino do céu será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram prudentes, 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite em suas vasilhas, mas as prudentes levaram consigo o azeite em suas vasilhas. E tardando o noivo, todas adormeceram. E eis que à meia-noite ouviu-se um clamor: Eis aí o noivo, e saíram ao encontro. Aquelas que tinha azeite em suas vasilhas, preparadas suas lâmpadas, e as nércias percebeu que não tinha. Então disse às prudentes: Dai para nós o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes respondeu: Não, para que não falte para nós e nem a vós outras. Ide aos que vendem e comprai azeite para vós. Então elas saíram. Logo o noivo chegou, e as prudentes entraram para as bodas, e a porta se fechou. Mais tarde, chegando as loucas, começaram a gritar: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu: Eis que em verdade vos digo que eu não vos conheço.
Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. E baseado neste texto que é tão conhecido, né, a palavra do Senhor vai nos ensinar que o Senhor estava ali junto com os seus discípulos no Monte das Oliveiras. E o Senhor tinha este costume de falar por parábolas. No caso, muitos acreditam ser fábulas, né? Mas não é. É apenas uma forma dele nos explicar o que ele queria dizer. Você lê esse versículo inteiro, são 13 versículos, esse capítulo inteiro, são 13 versículos. E o versículo-chave é o 13, vigiai, pois não sabeis o dia e nem a hora em que há de vir o nosso Senhor. Então, o que o Senhor colocou no meu coração é como nós estamos esperando o noivo. Aqui, nós não vamos enfatizar que o Senhor vinha buscar a noiva, não. Mas como ela estava esperando ele. A Bíblia diz que as prudentes, que era apenas 5, ou seja, era 50%, elas tinham azeite reservado. E que o azeite vai nos ensinar, que nós vamos aprender o que significa o azeite. Azeite é reserva, azeite é depósito com Deus, é oração. Porque muitas das vezes a gente nos posiciona, nós falamos, mas lá no lugar da intimidade, lá dentro do nosso quarto, quem nos conhece é só o Senhor. Ele conhece as nossas madrugadas frias, ele conhece os nossos dias de jejum, a nossa consagração, ele conhece o compromisso que nós temos com ele, né? Muitas das vezes nós precisamos abrir mão de algumas coisas para poder ter uma intimidade maior com o Senhor. E aquelas prudentes, elas tinham o azeite reservado. E nós sabemos que a igreja está vivendo os últimos dias na terra, que tem se estreitado a cada dia que passa, e a tendência não é melhorar, é piorar. Só que nós devemos estar com as nossas lamparinas acesas e com o azeite reservado. Porque do que adianta, né? A Bíblia diz: do que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Muitas das vezes nós principalmente nós mulheres que temos casa, muitas têm os seus filhos, os seus maridos, a sua parentela, a sua igreja, e vivemos uma vida que muitas das vezes nós para e pensa: Senhor, mas eu não tenho tempo para nada. Eu não tenho tempo para sair, eu não tenho tempo para viajar, eu não tenho tempo de fazer meu cabelo, minha unha que seja, eu não tenho tempo. E aonde nós estamos, aonde está ficando o Senhor? Qual é o nosso tempo de prioridade para com ele? Porque o dia tem 24 horas, a maioria do tempo, a terça parte do nosso tempo, nós estamos dormindo. E muitas das vezes nós deitamos e falamos: Senhor, mas hoje eu orei tão rápido. Ai, Senhor, mas hoje eu nem li a Bíblia. E é onde está o nosso refrigério, onde está o que nós necessitamos dele. Ele não precisa de nós, mas nós precisamos dele. Porque a leitura da palavra do Senhor e a oração é algo que tem que andar junto. Paulo disse, Paulo escreveu, esta palavra é viva e eficaz. Orai sem cessar. Então, nós devemos ter um tempinho ali, um tempinho para ele, porque ele é tudo na nossa vida. E olhando para esta palavra, você pensa assim: as loucas são aquelas que estão à nossa volta. Quantas? A palavra do Senhor vai dizer em Efésios 5:14, se não me falha a memória. Desperta tu que dormes. Então ele está falando para nós o quê? Não é tempo de ficarmos de braço cruzado, não é tempo de nós estarmos cocheando em dois pensamentos. É tempo de nós estarmos com a lamparina acesa. O versículo vai dizer assim, o versículo 5: e tardando o noivo, quantas adormeceu? Todas. A palavra do Senhor vai nos dizer: todas adormeceu. Então, as prudentes, aqui vai revelar que as prudentes e as loucas, ela é a humanidade dela, do ser humano. Ele estava cansado, estava muito tempo a esperar. É normal nós dormirmos, porque nós somos procedência da queda do homem. Só que a palavra do Senhor vai nos dizer: e despertando-a, elas ouviram o grito: eis que o noivo chegou.
Então, logo, com certeza, aquelas lamparinas todas estavam se apagando. Todas, o azeite já estava pouquinho. Mas existia uma vasilha com reserva. Hoje, nós devemos viver um tempo que nós precisamos ter reserva. O que é reserva, irmã Carol? Reserva é você ter uma palavra amiga para aquele que quer parar. Reserva é você orar por aquele que caiu. Reserva é você, aleluia, muitas das vezes passar por uma provação e quando as pessoas te encontram na rua, você tem um sorriso no rosto. Como aquela viúva, quando ela corre ali para o profeta e Geazi encontra ela e fala para ela assim: como vai? Como vai a tua casa? Como vai teu marido? Como vai o teu filho? E ela olha para ele e fala: vai tudo bem. Então, muitas das vezes, é assim que o Senhor quer que nós posicionamos. Lá dentro de casa está tudo fora do lugar, dentro do serviço está tudo fora do lugar, a vida financeira, só que nós estamos, vai tudo bem. Nós estamos profetizando. E aqui o Senhor também colocou no meu coração João 11, onde vai contar a história de 3 irmãos, né? Marta, Maria e Lázaro. Moravam em Betânia, uma aldeia. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Maria e Marta mandam avisar Jesus que Lázaro morreu. E Lázaro é o seu amigo estimado. A Bíblia diz que Jesus amava eles 3. E então o Senhor olha para os seus discípulos e fala: não é a minha hora de ir. Nós vamos esperar. Porque eu irei despertar Lázaro. Então os seus discípulos, sem entender o que o Senhor falava, sem ter o discernimento espiritual que é o que acontece conosco, eles olham para ele e falam: não, mas se ele está dormindo, então é porque ele está bem. E a palavra do Senhor vai no Senhor, que o Senhor volta-se em si e olha para eles e fala: não, ele não está dormindo, ele morreu, ele está morto. O Senhor estava dizendo sobre uma metáfora, tipo, eu vou despertar porque ele é o dono da vida e da morte. E a palavra do Senhor vai nos dizer que logo quando Jesus passado 2 dias, o Senhor vai, não era perto, né, era longinho, então passa os dias, o Senhor vai caminhando, e chegando ali, Marta corre para encontrá-lo e olha para ele e fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E ele olha para ela e disse assim: Marta, o teu irmão há de ressuscitar. O Senhor estava olhando para ela e dizendo para ela: Marta, eis a vida na tua frente. Eis a resposta para o teu problema aqui. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Maria ficou esperando, porque ela ficou na casa esperando o povo, né? Para receber as condolências, receber os pêsamos. E o Senhor se lembra de Maria. O Senhor fala para ele, aqueles que estavam ali: vai buscar Maria, que eu quero ter com ela. E a Bíblia nos diz que Maria, diferente de Marta, ela se joga aos pés dele e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, são as mesmas palavras. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus não responde Maria. Porque Maria não era incrédula, Maria não era como Marta, ela não estava ali questionando por que Lázaro morreu. Não. Ela estava afirmando, diferente de Marta, ela estava dizendo: Senhor, eu tenho certeza que o Senhor não teria deixado ele morrer desta doença. O Senhor teria o curado. E a Bíblia diz que quando Maria fala estas palavras, o Espírito de Jesus se moveu de íntima compaixão. Você vai ver que são a mesma frase que Marta e Maria falou, só que uma só foi capaz de comover o coração de Jesus. E a Bíblia diz que naquele momento, Jesus chorou. E o escritor João, que escreve, né, e relata essa história, ele foi muito cuidadoso em escrever cada versículo. E ele reservou apenas o versículo 35 para escrever: Jesus chorou. Que é o menor versículo da nossa Bíblia Sagrada, só que com um grande significado. Porque Jesus chorou porque na sua humanidade ele sentiu a dor da morte. Ele sentiu o que nós passaríamos quando nós perdemos um ente querido. Ele sentiu que nós sofremos o luto. E ele, com toda a sua grandeza, ele não precisava ter passado por isso. Mas ele, como homem, ele, como Deus, se fez homem, se vestiu de carne de toda das nossas dificuldades, né? Porque ele foi perfeito, mas ele foi 100% Deus e 100% homem.
Então, com esta palavra, eu aprendo como Marta esperava Jesus e como Maria esperava Jesus. Então, ele olhou para a forma, tanto que com uma ele age de um jeito e outro ele age de outro jeito. Porque Maria existia dentro do coração dela a fé. E a Bíblia diz que ele caminha para o sepulcro e diz para ela assim: remova a pedra. E Marta olha para ela e fala: Jesus, mas já faz 4 dias. Meu irmão cheira mal. Marta estava diante do dono da vida, do poder, da maior riqueza que ela podia, ela ainda estava duvidando. Quantas de nós não somos assim? Sabemos que Deus está do nosso lado, o Senhor já nos prometeu que Ele vai fazer. O Senhor prometeu que a promessa é chegar do tempo de viver, o tempo de colher, o tempo de sorrir, e nós estamos ainda como Marta, indagando. Senhor, mas já faz tanto tempo, já cheira mal. Há tanto tempo eu espero, Senhor. E nesta manhã o Senhor está nos confrontando, nos perguntando como nós estamos esperando por Ele. Será que todos os dias nós estamos somando na nossa coroa? Somando o nosso galardão? Ou nós estamos se distanciando? Porque não existe outra forma, irmãs, de nós se achegarmos ao Senhor. É somente pela oração. Oração, pelo jejum. A palavra do Senhor diz que quando o Senhor vai passar ali pertinho, chegando os seus dias da sua crucificação, ele sobe ao monte para orar. E quando o Senhor sobe ao Getsêmani, ele ora e as suas lágrimas se convertem em sangue. Porque era chegada a hora temida, era chegada a hora que ele sabia que ia sofrer. E quando ele volta aos seus amados discípulos, homens valentes, homens que ele escolheu para estar lado a lado, estão dormindo. E ele ora e fala para eles: não é possível vocês velar comigo 1 hora. Não é possível vocês estar despertos comigo 1 hora. O que é 1 hora de oração para tantas horas de sofrimento que eu irei passar? Era isso que o Senhor estava dizendo para Pedro, Tiago e João, enquanto eles dormiam. E a Bíblia diz que o Senhor volta a orar. E retorna e eles estão dormindo novamente. Porque aqui o Senhor já nos mostra as nossas debilidades. Que nós somos falha, nós somos pecadora, nós somos miseráveis. Mas existe um Deus grande que é capaz de nos sustentar. Que é capaz de nos erguer e velar conosco. Mas, voltando ao Antigo Testamento, nós vamos ver em 2 Reis 4, isso. O Senhor vai contar ali a história de uma viúva que perdeu o seu marido e os seus credores queriam levar os seus filhos. E quando ela vai até o profeta e fala assim: mas o meu esposo, ele era teu servo, ele te servia, ou seja, ele somava na presença de Deus. E o Senhor olha para ela e fala assim: mulher, o que tu tens em casa? Então, nós vemos, aí ela olha e diz assim: a tua filha não tem nada, apenas uma botija de azeite. Era tudo o que o Senhor precisava. Então, você vai ver que o azeite, ele não está dentro da igreja. Ele não está em cima do altar. Ele não está pelo nosso título que nós carregamos de missionária, diaconisa, pastora. Não. O azeite está dentro de casa. Ela tinha comunhão com Deus dentro da casa. O marido servia a Deus, mas ela também tinha reserva. E a Bíblia vai nos ensinar que o profeta olha para ela e fala: então vai, mulher, e toma muitas vasilhas, não poucas, emprestadas. Você pode ver que o Senhor Jesus, ele não pede para a viúva o azeite. Ele pede as vasilhas. Porque as vasilhas é um improvável. Agora, a entrega é conosco. Pensa aquela mulher com aqueles 2 filhos fechando a casa com aquele monte de vasilha e um pouquinho de azeite. Você olhar, é uma cena improvável. É algo que não vai
Aos olhos humanos não vai dar certo. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que ela fecha a porta e começa a encher as vasilhas. E o azeite começa a multiplicar. Ela precisava das vasilhas e o dono do milagre se encarregaria de fazer o resto. Ela esperava como estava essa viúva esperando por Jesus, por Deus, pelo milagre, com um pouquinho de azeite reservado. Então, que nós possamos ter o azeite reservado. Porque muitas das vezes nós levamos, a Bíblia ainda vai dizer que o Senhor tem nós como os animais, que levanta e nem a fé professa. Levantamos de qualquer jeito, deitamos de qualquer jeito, e muitas das vezes passamos pela luta, pela provação que o Senhor permite, é lícito que ela venha, e ficamos, Deus, por quê? Deus, o que o Senhor quer de mim? E o Senhor quer só apenas que nós nos entregamos, que nós oramos um pouquinho mais, que nós jejuamos um pouquinho mais, que nós temos uma vida de intimidade com Ele. Porque placa de igreja não salva ninguém. Mas a nossa vida, a nossa comunhão diante de Deus é algo que vai muito além. Muitas das vezes nós presenciamos vitórias, milagres, para muitos são tão pouco. É tão pouco, é tão pouco, é tão pouco, mas para nós é algo tão grande. Porque cada uma de nós sabemos o que nós precisamos. Cada uma de nós sabemos onde dói. Nós sabemos o que agrada ao Senhor. Nós sabemos como devemos nos portar. Muitas das vezes as pessoas falam, mas por que é assim? Por que ela se comporta assim? Por que ela fala assim? A Bíblia diz que o verdadeiro crente, ele faz a diferença. Nós somos diferentes. Seja no falar, seja no vestir, seja no portar. Existe uma diferença. Muitas das vezes você olha para aquela pessoa e fala assim, mas eu tenho certeza que ela é uma serva de Deus. Por quê? Porque ela é diferente. A Bíblia diz, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Então não pode misturar. O Senhor foi bem claro em dizer qual era a nossa posição no mundo. Pelo meu amor, é a palavra do Senhor, Paulo vai escrever, alegrai-vos nas vossas injuras, alegrai-vos quando vocês sofrerem perseguição, quando vocês for caluniados, quando vocês for humilhados, quando vocês for separados dos outros, por amor de mim. Porque quando isso acontece comigo e com você, nós estamos exaltando o nome de Cristo e Ele se alegra. Às vezes você fala, Senhor, mas hoje, nossa, parece que eu sou tão pequena, parece que ninguém me vê. Mas o Senhor te contempla. E alegrai-vos quando sofrer perseguições por amor de Cristo. Alegrai-vos quando você entrar e percebe, você pode ver que quando chegamos em um lugar, as pessoas olham de cima para baixo. Muitas das vezes não te cumprimenta, não te sauda. E você fica com aquilo na cabeça. Você fica, Senhor, mas será que eu fiz, né? Mas não, porque somos diferentes. Não temos comunhão com as trevas, não temos comunhão com o pecado, não temos comunhão com aquilo que o Senhor abomina. A palavra do Senhor diz, ide e pregar o evangelho a toda criatura. Mas será salvo só aquele que crê. Então existe uma diferença. O Senhor diz, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, nesta última hora que nós estamos vivendo, que nós possamos estar à espera de Jesus com azeite, com a nossa oração dia, o nosso devocional, o encontro, das mulheres escolhidas, que nós possamos estar em campanha, nós possamos estar em propósitos. Muitas das vezes, eu contei até esses dias, o Senhor coloca propósito no meu coração, e eu fico assim, Senhor, mas será? Será que eu não estou ficando doida, meu Deus? E eu fico ali, indagando ao Senhor Jesus. Porque as coisas de Deus não são brincadeira. E semana retrasada, a irmã Ana Paula ainda estava, eu ministrei no chá de mulheres, e o Senhor, eu contei,
que eu estava em casa e comecei a orar, cheguei na igreja, uma irmã ministrou, uma amiga minha, e o Senhor falava na boca dela: coloque os teus propósitos em dia com Deus. E o Senhor havia colocado no meu coração um propósito de 151 madrugada. Cada madrugada orar um salmo, e o Salmo 119, como ele é muito extenso, dividi em 2. Então eu falei: Jesus, mas será, meu Deus? Quando eu cheguei no domingo à noite na igreja, essa irmã missionária Iraci estava pregando e ela dizia: coloca os teus propósitos perante Deus, coloca os teus propósitos em dia. Eu falei: Senhor, mas será, meu Deus do céu? Aí eu falei: mas eu vou obedecer, né? E ali eu convidei quem queria participar e nós começamos, irmão. Começamos, irmãs, né? O Salmo, no dia primeiro, li o Salmo 1 e orava ao Senhor à madrugada. Entre a 1h da manhã e as 5. O Senhor colocou no meu coração às 3h da manhã, que é o horário que eu tenho o costume de acordar para mim, orar e falar com Deus. E começamos já numa luta travada. Falei: Jesus amado, mas, meu Deus do céu, parece que quando a gente faz um propósito com Deus, as coisas, ao invés de melhorar, piora. E eu falei: mas amém, nós não podemos desistir. Nós começamos, acho que foi em maio, e só termina em outubro. E eu ouvi inúmeras críticas, né? Que a gente estamos aqui para isso. E passado, irmãs, na mesma semana, meu pastor tinha colocado na igreja uma campanha de 7 quinta-feira de libertação. E veio uma missionária de Andradina, né? Que é pertinho aqui de Murutinga, ministrar na minha igreja. E ela percebia que ela não estava bem de saúde. E ela olhou para mim e falou assim: irmã, eu nunca te vi e eu nunca tinha visto ela. Ela falou assim: o Senhor manda eu te dizer que ele colocou um propósito no seu coração. E você tem cumprido. E ele manda te dizer que, assim como ele disse para Daniel, desde o primeiro dia, Daniel, eu tenho ouvido a tua oração. Porque, irmãos, o Senhor colocou esse propósito no meu coração e ali as irmãs são todas da minha igreja, né? E a palavra do Senhor nos ensina que o profeta da casa não tem honra, e é verdade. Então, eu ouvi inúmeras palavras. Tem aquelas que falam: eu vou, outras aquelas que falam: nossa, irmã, mas é muito tempo. Nossa, irmã, nós já passamos meio ano orando. Meu Deus, irmã, não tem um dia de folga. E você escuta e tem que ficar quieta. E quando o Senhor usava a serva dele, eu falei: é, Jesus, foi o Senhor que colocou no meu coração. Então, com esse propósito, a irmã Carol não está te contando esse propósito para te dizer que a irmã Carol ora de madrugada, não. A irmã Carol está te contando esse propósito para te dizer que vale a pena ter depósito com Deus. Que enquanto o mundo e a cidade dormem, você está de joelhos dobrados. Assim como aquelas 10 virgens, que 5 prudentes e 5 loucas, todas dormiam. Mas existia o azeite reservado. Então, que nesta manhã nós possamos ter, porque muitas das vezes nós contamos os milagres, os testemunhos de todas, mas que nós possamos contar os nossos testemunhos. Porque falar da vida dos outros é fácil. Difícil é você falar das suas guerras, das suas lutas, das suas promessas. Assim como o apóstolo Paulo, que tinha o seu espinho na carne, e o Senhor olha para ele e diz: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E quando você pensa que você está fraco, é aí que você está forte. Porque, irmãos, hoje nós vivemos um tempo dos olhos altivos. O que é os olhos altivos, irmã Carol? São pessoas orgulhosas, pessoas cheias de si. E se você for olhar para o A, para o B, muitas das vezes até para a liderança, você cai. Porque eles são homens, são falhos como nós. Somos seres humanos, estamos aqui dispostos, né? Nós estamos aqui consequentemente a errar, a falharmos. Porque a salvação é algo que você conquista todos os dias. Nós somos dignos de morte, pelo pecado, nós somos dignos de ser condenados ao inferno. Mas o Senhor nos deu o direito à salvação. Mas para nós chegarmos até lá, nós precisamos lutar, nós precisamos buscar.
Nós precisamos se entregar ao Senhor de corpo, alma e espírito, para que, assim como ele disse aqui, que nós possamos estar vigilantes, porque nós não sabemos o dia e nem a hora em que há de vir o nosso Senhor. E a palavra do Senhor é linda, tipo, eu mesmo, geralmente quando o Senhor me dá a oportunidade de ministrar, graças a Deus, eu sempre digo, irmãos, às vezes nós procuramos profecia, nós procuramos revelações, e nós temos dentro de casa uma Bíblia fechada. Uma Bíblia que está amarelando. Mal sabemos onde está escrito. E a palavra do Senhor vai nos ensinar que erra o homem por não examinar as Santas Escrituras. Essa semana mesmo, o Senhor coloca muitas pessoas no meu caminho. Às vezes pelo celular, às vezes vem até o meu serviço, às vezes está longe e liga. E o Senhor sempre tem, nos instruído. Eu tenho 28 anos, só que eu já passei por experiências na minha vida assim, que às vezes eu olho e falo, Senhor, será? Não era eu. Porque existe alguém que passa conosco. E aí, quando passa, depois que você chora, depois que o vento vai embora, depois que você recebe a vitória, você entende que aquilo era só uma experiência. Que aquilo era só uma aprendizagem. Para quando o Senhor colocar alguém no seu caminho, você falar assim, mas eu já passei por isso. Ah, não, mas o Senhor já me permitiu viver essa experiência. E o Senhor fez assim, assim na minha vida. E assim Ele vai fazer na sua. Quantas das vezes nós passamos por situações e depois é só para servir de experiência para uma pessoa. E o Senhor, o nosso ministério, ele é somado de altos e baixos, de quedas, mais quedas do que levante. Muitas das vezes você fala, Senhor, mas eu mesmo, tem semana que eu saio assim, eu finalizo a semana no meu serviço no sábado, e eu falo, Jesus, essa semana eu não tenho nada, o Senhor me deixa bem quietinha. Quando eu piso na igreja, o pastor já vem e fala, Fia, amanhã você prepara uma palavra. Eu falo, Jesus, mas eu não tenho nada, Jesus. E é aí que ele nos usa, porque não é nosso, a palavra não é nossa. Muitas das vezes eu vou em igrejas pequenas e grandes, porque para fazer a vontade de Deus não tem tamanho, E eu acabo de ministrar, a pessoa me abraça, me beija e fala, Mãe Carol, mas como Deus te usa. Nossa, Mãe Carol, essa palavra. E eu falo, Senhor, não, eu não sei nem para onde que vai. Porque não sou eu, não é você. Nós somos apenas um instrumento na mão do Senhor. E que nós possamos ser um instrumento que está disposto. A palavra do Senhor vai nos dizer quando, nas suas maiores revelações que o Senhor deu ao profeta Isaías, ele diz, quem há de ir por mim? A quem enviarei? E a Bíblia diz que sem pensar, Isaías responde, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui. É difícil nós olharmos para o Senhor e dizer, Senhor, eis-me aqui. Só que é necessário nós entregarmos. Porque muitas das vezes lá em casa não tem o alimento. Lá em casa não tem uma roupa, lá em casa não tem o dinheiro sobrando, mas sim os boletos se acumulando. E só um minutinho, irmãos, para mim responder aqui. Mas existe um ministério, existe almas que gemem. Quando eu comecei só para mim finalizar, quando eu comecei esse propósito, o primeiro dia, a gente já começou no domingo para segunda, e quando deu meia-noite, o meu telefone tocou. Meu coração gelou, ninguém tá esperando uma ligação meia-noite. Quando eu atendi o telefone, era minha mãe. E ela ali com a voz bem embarcada e falava assim para mim, filha, a mãe não consegue dormir. A gente já assustei, Falei, mãe, mas a senhora passou por alguma coisa, a senhora tá ansiosa com alguma coisa, mãe, a senhora tá precisando de alguma coisa. Filha, eu não sei, mas a mãe tá indo te buscar. Eu não sono, irmã, mas não sono. E eu sabia que eu tinha que acordar para poder orar de madrugada. Eu falei, tá bom, mãe.
E naquela hora que eu levantei assim, meio dormindo, meio acordada, eu, pela misericórdia de Deus, né, dorme Deus e eu, porque o meu esposo trabalha na usina, então ele trabalha durante a noite toda. E rapidinho eu escutei a campainha tocar, era ela. E aquela voz falou para mim assim, ó, pega a Bíblia. Peguei a Bíblia e fui. Quando eu peguei a Bíblia, eu já entendi que eu não voltaria para casa. E fui para casa da minha mãe. Ela mora 2 quadras da minha casa, então é bem pertinho. E chegando ali, ela olhava para mim, começou a chorar e falou assim: eu percebi que o que ela estava sentindo não era material, era espiritual. E chorando, sabe? Chorando e não conseguia dormir, não conseguia dormir. Senti uma batedeira muito forte no coração. E mãe, irmãs, mexe com a gente, não adianta. Mãe desestabiliza. E eu falei, Senhor, o que eu tô fazendo aqui, meu Deus? E aquela voz falou para mim assim, filha, não coloca a mão na cabeça dela. Dobra o joelho e ora. Falei, amém. Eu falei, mãe, vamos orar. Vamos. Isso já estava dando 3 horas da manhã, quase. Depois de eu ouvir ela longas horas reclamando, eu fui orar. Dobramos o joelho, irmãos, e a hora não passou, voou. Sabe quando você sente a presença de Deus ali? Eu intercedia por ela e ela por mim, porque o Senhor não me permitia colocar as mãos sobre a vida dela. E depois eu queria entender, né, que a gente é assim, a gente quer entender, o trabalhar é dele, a vontade é dele, mas nós queremos entender. Falei, Jesus, mas por quê? Por que não orar por ela? Eu vi ela numa debilidade, precisando de mim, precisando do Senhor, precisando de uma resposta. O Senhor não falou nada. E o Senhor falou para mim: ela precisa orar. Ela precisa estar aos meus pés. Filha, ela precisa buscar a minha face. Sabe por que de tudo isso? Porque existe uma obra atrasada. Existe vida gemendo por causa da pregação dela. Sabe por quê, irmãs? Eu sempre digo isso nas minhas ministrações. O Senhor, ele até levanta alguém para fazer no nosso lugar, mas ele vai cobrar de nós o que nós não temos feito. E ali aquilo me doeu, né, condoeu, porque é minha mãe. Eu falei, mas o Senhor vai me dar a oportunidade na hora certa, né? O Senhor nos dá a oportunidade. E esta semana, né, nós já estamos aí caminhando para os 60 dias desta campanha. Ela me convidou para ir para a casa dela fazer uma janta, que ela não gosta de cozinhar, e eu amo cozinhar. E ela ia receber os pastores, começou uma campanha na casa dela, porque ela não é no mesmo ministério que eu. E eu fui ali, comecei a fazer a comida, né? E os pastores chegaram, e ela começou a desabafar com o pastor dela. Pastor, eu não entendo, eu tô nesta prova já faz dias, eu oro, eu jejuo, eu tô buscando a Deus, mas eu sinto uma fraqueza, eu sinto, às vezes, as minhas pernas mole, eu sinto, o sono vai embora, pastor, o meu sono... E eu deixei ela falar. E eu quieta, só escutando. E ele olhou para mim, nesse momento ele olhou para mim, tipo assim, irmã Carol, o que a irmã pensa disso, né? Aí eu sorri para ele e falei assim para ele, pastor, passa para a irmã, minha mãe chama Laodiceia, passa para a irmã Laodiceia, que o senhor colocou no seu coração, pode passar, porque ela recebe. E ele começou a falar, né? Aquilo que o senhor já tinha me falado. E eu falei assim, ó, pastor, eu vou ser bem sincera para o senhor. Nós somos em 3 irmãos, Caio, Carol e Camila. E eu vi a minha mãe, irmãs, quando nós morávamos numa cidade grande, quando nós era bem pequeno. Ela colocava nós numa bicicleta e ela atravessava a cidade 40 minutos pedalando para ir pregar a palavra de Deus. A minha mãe pregava de segunda-feira a segunda-feira. Eu já vi minha mãe abrir o culto, eu já vi minha mãe pregar e orar por revelação a semana inteira. E hoje que os filhos casou, que não tem mais empecilho nenhum, que tem, graças a Deus, uma casa boa, um carro bom, não faz mais a obra de Deus. Eu olhei para ele e falei assim, é uma obra atrasada, pastor. A minha mãe, com 7 meses de gravidez do meu irmão, ela ia pregar, irmãs, no presídio, sentada numa cadeira diária. Ia de mototáxi. E hoje que não existe mais empecilho. Não vai.
Então, muitas das vezes, ela é a minha, ela é a minha maior, né, o meu maior testemunho. Então, muitas das vezes, por que passamos por problemas difíceis? Por que nós estamos sofrendo? Porque existe algo que nós precisamos fazer. Existe uma obra parada. Porque o Senhor deu um dom para mim, deu para você, e nós sabemos aquilo que nós precisamos usar para somar na obra de Deus. Muitas irmãs o Senhor chamou, ninguém limpa a igreja como ela limpa. Ninguém recepciona na porta como ela recepciona. Ninguém abraça como ela abraça. No reino de Deus, do Senhor tem serviço para todo mundo. Muitas das vezes somos nós que estamos com os braços cruzados. Mas que nesta manhã, esta palavra que o Senhor colocou no meu coração, que nós possamos estar à espera do noivo, com as nossas lamparinas acesas, com reserva e disposta a fazer a sua vontade. Amém? Amém? Foi esta palavra que o Senhor colocou no coração da irmã Carol e que o Senhor continue ministrando sobre as vossas vidas. Amém, glória a Deus. É muito importante isso, a gente está, né, depositando o nosso azeite. Porque hoje em dia é o que falo, eu acho que todo mundo está passando aí. É muito difícil, né? A gente ter a vontade de fazer, mas a gente precisa mesmo sem vontade. Mas que Deus abençoe. Obrigada, viu, irmã Carol? Que Deus continue te usando. É bênção. Obrigada. Deus abençoe. Alguém quer falar algo?